gostaria de estar introduzindo o tema hoje, um tema meio de rock. Quero falar sobre AC/DC, mas na verdade lá no Pau de Arara, nos Caipira, vai falar AC/DC, não é AC/DC não. Uma banda que foi formada aí na década de 1973, eu coloquei aí alguns dizeres para os irmãos, e era uma banda familiar, né? Formada aí por dois irmãos, o Malcolm e o Angus Young, e eles tinham uma irmã, e essa irmã Margarete estava procurando o título da banda, e até que ela chegou num aparelho elétrico que mencionava corrente alternada e corrente contínua. Corrente alternada, AC, corrente contínua, DC. Aí ela resolveu colocar o nome da banda usando esse exemplo aí, irmãos. E naquela época, 1900 e algumas coisas, também se usava esse título aí, AC/DC, para se referir às pessoas que eram bissexuais. Uma breve história, né? Os irmãos acho que não sabiam a respeito disso. Mas eu não quero falar sobre a banda, irmãos. Eu quero falar sobre uma outra coisa. É isso aí, ó. É sobre isso aí que eu quero falar. Eu quero falar sobre antes de Cristo e depois de Cristo, usando a mesma sigla. E eu coloquei aí duas fotos de duas pessoas que foram transformadas após conhecer Cristo. É isso que para mim importa. O que era antes de Cristo e o que veio a ser depois de Cristo. É isso. Este é o assunto que o Senhor falou ao meu coração. E o texto que eu escolhi, na época Jesus está formando a igreja dele. Ele estava reunindo um grupo que iria segui-lo, mas tinha um outro grupo que ficava olhando de longe. E aí o Senhor Jesus proferiu esta palavra em Mateus capítulo 12, versículo 30: quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta ou não colhe, espalha. Foi essa palavra que ele falou. Então o Senhor Jesus, ao estar iniciando o trabalho da igreja, ele deixou claro para aquele grupo que ou eles estariam com ele ou contra ele. Há um marco na sua vida, meu querido, e este marco é antes de Cristo e depois de Cristo. E é importante a gente reconhecer o que éramos antes de Cristo e o que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas. É importante ter esse registro. Você sabe que a história dá conta que o monge, na época o monge Dionísio, ele era conhecido como o Pequeno. Ele resolveu instituir o calendário, e ele colocou que 25 de dezembro de 753, 25 de dezembro de 753 seria comemorado o nascimento de Cristo. A história da humanidade, ela tem dois registros: antes de Cristo e depois de Cristo. Este monge teve essa ideia de colocar o ano da inauguração. A história também registra, irmãos, que quando decidiram contar os anos após Cristo, ou seja, depois de Cristo, o Senhor Jesus já tinha 6 anos que tinha nascido. Ou seja, a história começou a ser contada com 6 anos de defasagem. Como assim, pastor? Pensa numa pessoa que nasceu, né? Nós vimos aí o irmão Leonardo falando que o Tiago tem 11 anos.
Então vamos dizer que a gente falasse assim: não, ele tem 5 anos, então nós atrasamos 6 anos a contagem da idade dele. Foi isso que aconteceu. Quando a história começou a ser contada, Cristo já tinha 6 anos que havia nascido. Então tudo isso a gente teve pesquisando para poder trazer isso para os irmãos, e agora nós entrarmos diretamente naquilo que Deus vai nos falar a respeito deste tema: antes de Cristo e depois de Cristo. Pode pôr, irmão, terceiro slide. A vida da gente, ela mostra sempre 2 direções. Você estuda a Bíblia, você sabe que a Bíblia fala de Deus, fala do diabo, você sabe que a Bíblia fala de 2 caminhos, você sabe que a Bíblia fala de 2 portas, a Bíblia fala de céu e de inferno. Inclusive a Bíblia diz que para o sábio entendido, o caminho do inferno é para baixo, ou melhor, para o sábio entendido, o caminho do céu é para cima, para que ele se desvie do inferno que fica embaixo. A Bíblia fala sempre de 2 coisas: fala de vida e morte, fala de bênção e maldição, fala de ovelhas e bodes. A Bíblia fala da velha aliança e da nova aliança. E Jesus reuniu aquele grupo de irmãos no passado, Mateus 12:30, e falou para eles, falou: olha, quem está comigo, está comigo. Quem não está comigo, está com o outro lado. É claro, não tem o que a gente esconder. Antes de Cristo, depois de Cristo, faz a diferença na nossa vida. Não é o lugar que faz a diferença, é Deus que faz a diferença. Então hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos os irmãos aqui que estão participando desse culto, que estão adorando a Deus e servindo a Deus num outro ministério, numa outra igreja, mas o que faz a diferença na vida deles é Jesus, é o que conta. Mas foi necessário que cada um deles tomasse uma decisão de que lado você está. O texto de Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 25, vai nos dar conta do quê? Daquela passagem que Moisés desce do monte e encontra o povo numa grande festança, e Moisés fica irado, porque não pode festejar, mas qual o problema? A festa que eles estavam fazendo era um ídolo, um Deus no formato de um bezerro, todo feito por eles de ouro. Essa era a festança, uma festança da idolatria. E lá no Êxodo capítulo 32, a partir do verso 25, eu leio para os irmãos: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora do controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 entre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho, o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte Moisés disse ao povo:
vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Rapaz, o negócio estreitou. Nós precisamos tomar uma decisão. De que lado? De que lado vamos ficar? A palavra do Senhor vem a nós. Por quê? Porque na vida nós somos feitos de escolha, irmãos. Você escolhe a pessoa que vai viver com você. Você escolhe ela para namorar. E aí no período do namoro você vai conhecendo ela, a família, principalmente o pai dela. Você vai conhecendo os irmãos, a esposa, a mãe. Depois você quer cursar um curso, não sabe qual é, você vai ter que escolher o curso, a faculdade, o local onde você vai morar. A vida é feita de escolhas. E quando Jesus pronunciou a palavra de Mateus 12:30, era o momento, irmãos, de juntar aquele povo que estava ouvindo ele. Os estudiosos dizem que nessa passagem tinha mais de 3.000 pessoas seguindo Jesus. Jesus mandou um sermão no seguinte: quem não é comigo é contra mim. E aí, qual vai ser? Qual vai ser a sua decisão? De que lado você vai ficar? E para encerrar, eu me reporto a Lucas capítulo 23, a partir do verso 33. Uma parte do sermão pregado aqui no último domingo, domingo de ceia. O que aconteceu nesta passagem de Lucas capítulo 23? 3 homens estão crucificados. 2 por serem criminosos, e 1 por ser perfeito, por não ter crime algum. 3 homens estão sendo crucificados. E do lado daquele que é o perfeito, que é o justo, que é o santo, há um do lado direito e há um do lado esquerdo. Lucas diz que eles eram malfeitores. Ninguém sabe qual era o malfeito que eles tinham cometido. Naquela época, no domingo passado, eu falava que provavelmente eles andavam junto com Barrabás. Provavelmente. Porque foi o que foi solto lá no dia do julgamento de Jesus. E o que acontece? O que acontece é que nós estamos representados naquele monte, onde existem as 3 cruzes. Nós, a humanidade. E nós precisamos definir de que lado nós vamos ficar. No meio está Jesus. Do lado tem um que nega a sua culpa. E do outro lado tem um que reconhece a sua culpa. Um chega para Jesus e diz: já que você é tão poderoso, sai daí e aproveita e leva a gente junto. E o outro: por que você está falando assim com ele, rapaz? Você não percebe que nós estamos aqui por causa dos malfeitos que nós cometemos? Mas ele nem o mal fez. Está reconhecendo a sua culpa, enquanto o outro está negando a sua culpa. De que lado você está? Você é daqueles que tenta se justificar, que tenta de todo jeito dizer: não, mas eu fiz isso por causa daquilo outro? Ou você é aquele que fala: perdão, eu errei, me perdoe. E aquele que não se arrependeu. Aliás, o que não se arrependeu, ele tinha até um ar de arrependimento, mas mais porque ele havia sido pego.
Tem muito que a gente que se arrepende por ter sido pego no ato. E já tem aquele que não precisa nem pegar ele no ato, ele já logo se entrega. Meu Deus, me perdoa. O arrependimento bate forte dentro dele. O Espírito Santo trabalha na vida dele de um jeito que convence ele. No primeiro deslize dele, o Espírito Santo fala com ele e ele já se converte. Já o outro, precisa alguém vir apontar. Eu te vi, hein? Eu te vi. Você não estava. Você não. Nós precisamos definir de que lado você está. E por último, tem aquele que percebeu a sua condição, enquanto tem aquele que estava cego à sua condenação. Aquele que percebeu a sua condição. Senhor Jesus, posso falar uma coisa para o Senhor? Diga aí, meu velho, quando o Senhor for para lá, para esse lugar aí que é tão bonito, que chamam de paraíso, lembra-te de mim quando o Senhor for entrar lá. Se tiver uma chance assim, me dá uma oportunidade de eu ir para esse lugar aí, Senhor Jesus. Jesus falou para ele: olha, hoje mesmo você vai estar comigo. Hoje mesmo você vai estar comigo. Sabe, irmãos, a gente precisa entender em que situação nós estamos. E quando nós olhamos para aquele monte e nós identificamos aquelas 3 cruzes, em uma delas você vai se encaixar, irmão. Você vai ser como aquele que está morrendo para o pecado. Você vai ser aquele que está morrendo pelo pecado. Você vai ser aquele que está morrendo no pecado. Pastor, deu um nó aqui. É tudo muito parecido. No meio está aquele que está morrendo para o pecado de toda a humanidade. Do seu lado direito está aquele que está morrendo no pecado. E do seu lado esquerdo está aquele que está morrendo para o pecado. Para o pecado, pelo pecado, no pecado. Nós precisamos identificar onde nós estamos. Quem é que tem domínio sobre a nossa vida? É o pecado? É o pecado? Então ele vai nos matar. Nós vamos morrer nele. Se ele não tem domínio, você vai morrer para ele. O apóstolo Paulo fala disso, que nós fomos crucificados com Cristo. Nós morremos com Cristo. Nós morremos para o pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós. Por quê? Porque Cristo uma vez deu a si mesmo pelo pecado. Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade. Queridos, nós precisamos definir. O Moisés reuniu toda a turma e falou para eles: venham para mim, venham comigo. Jesus nos chama, venham comigo, vinde a mim. Jesus nos convida, Jesus nos desafia a escolher o lado certo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estejam quietos e vede o livramento do Senhor que Ele vos fará. Porque esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês tornarão a vê-los, porque o Senhor peleja por vós. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo para que marche. Estar do lado certo é ter a certeza que Deus está marchando conosco, que a peleja é dele e Ele está à nossa frente. Estar do lado errado, vamos lá para Isaías capítulo 63. Veja o que diz Isaías 63.
porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não procederam com falsidade. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. No seu amor, na sua compaixão, ele remiu e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Eles, porém, se rebelaram, contristaram o Santo Espírito, pelo que lhes tornou um inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O Senhor pelejando a seu favor, ou o Senhor pelejando contra você? O que vai ser? Isaías 63, de 8 a 10, foi o texto que eu li. O Senhor pelejando contra o seu próprio povo. Por quê? Por causa da rebelião. E já Êxodo capítulo 14, 13 a 15, o Senhor falando para o povo: vocês estão parados por quê? Eu pelejo por vocês. Vamos, gente, marcha! Está do lado certo, irmãos. Tem muitos benefícios. O primeiro é ter o próprio Deus nos ajudando. Então, queridos, antes de Cristo, nada valia a pena na nossa vida. Temos imagens do passado para nos alavancar, continuar caminhando com Jesus, não para ter saudade dos prazeres e deleites aos quais nós vivíamos. E pela boca do testemunho da nossa irmã Adriana, que estava lá frequentando um centro de macumba, hoje ela cita isso como o quê? Como antes de Cristo na vida dela. Isso faz a diferença, queridos. Então que Deus possa te ajudar a tomar a decisão certa, que é ao lado de Jesus. De que lado você